Olá pessoal, com vocês mais uma vez o professor Oswaldo de História, e hoje o assunto vai ser muito legal, muito interessante, que diz algo a respeito do nosso cotidiano, de algo que está acontecendo mundo afora, né? Os noticiários estão martelando bastante em alguns conflitos que estão acontecendo ali para o lado do leste europeu, tá bom? Mas vamos ter uma ideia do que seria a nação? Por que para alguns é muito importante essa palavra, tá? Primeira coisa que nós temos que entender é a respeito de onde vem a palavra nação. Ela vem do latim, de natio, de natus, né? De natural, natural de algum lugar, natural de uma terra, natural de uma região, natural de um local, tá? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, é um conceito que ele abrange a cultura de uma forma muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fala em nação, a gente fala numa coesão cultural, em algo que as pessoas, em sua maioria, se identificam. A nação ela tem a ver com a ideia de identidade, tá? Mas essa identidade buscada através de elementos esses como a religião, o esporte, a língua principalmente, tá? Dentre outras, muitas outras coisas, tá? Então, quando a gente fala a nação estadunidense é diferente da nação brasileira, a gente tem que perceber o seguinte, que são costumes diferentes, são práticas alimentares diferentes, tá? São pensamentos regionais diferentes, né? Então, quando a gente vai falar de nação, a gente tem que ter essa ideia de que a nação ela é uma coesão de ideias daquele local. Bom, mas como eu posso dizer qual a principal característica? A principal característica é essa ideia de que o povo ele tem que se ver constituído como um organismo. Professor, me dê um exemplo. Tá, vamos pegar uma nação indígena. Tá? Dentro de uma nação indígena, os costumes dessa nação, vou falar, não vou me direcionar a uma nação específica, vou tentar ser um pouco mais abrangente, tá? Dentro dessa nação indígena, esses indígenas eles têm o costume de pescar com arco e flecha, tá? Diferente de outros costumes, por exemplo, de um caiçara, ele usa rede, usa o anzol, usa barcos a motor, tem toda uma tecnologia envolvida na pesca, diferente da cultura indígena, tá? Daquele indígena mais tradicional que eu estou falando aqui. Com relação ao trato com os seus idosos, diferente também. De repente, o indígena ele respeita mais os seus idosos devido ao seu arcabouço de experiências, tá? Com relação ao trato com as crianças, tá? Existem tribos nações indígenas que amarram seus filhos com barbantes e os amarram em seu braço. Mas aí você pode falar, poxa, mas isso é muita maldade. Não, é uma forma com que aquele povo proporciona segurança para o seu filho, inserido em um ambiente hostil, tá? Então, essa diferença de culturas dentre povos é que nos dá essa ideia de nação, tá? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que a nação ela tem que ser um aglomerado de pessoas que têm em comum esses elementos, como a religião, a culinária, a língua, o esporte, dentre muitas outras. Pessoal, eu espero ter ajudado com esse breve conceito de nação. Se vocês gostaram, curtam, tá? Compartilhem e me sigam, que é para a gente reforçar o canal. Obrigado e até a próxima.